Continuar aqui gravando. Segunda parte. Então, a gente parou nesse exemplo. Beleza. Então, olha só. O exercício é o seguinte. Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência dessa série. Ó, tá? Também de potência. Por quê? Porque você tem x elevado a n. Então, provavelmente, ela é de potência. E alternada também. Mas não vai fazer diferença, não. Repare que, como tem x elevado a n, é interessante usar o teste da razão, tá? Usar o teste da razão sempre. Igual eu falei nos slides anteriores, o teste da razão vai salvar a nossa vida aí, tá? Na maioria dos casos. Então, usar o teste da razão, aqui eu já fiz direto, né? Fiz até aqui no lápis aqui para ganhar mais tempo. Então, a n mais 1, aonde tem n, eu vou ter que colocar n mais 1, então tem que tomar bastante cuidado aqui, porque vai ficar menos 3 elevado a n, n mais 1, x elevado a n, então é n mais 1. E aqui dentro da raiz tem um n, então eu vou ter que trocar esse n por n mais 1, ó. E aí, na hora que eu faço 1 mais 1, vai dar 2. Aí dentro da raiz vai ficar n mais 2, tá ok? Toma cuidado quando aparecer isso daqui, ó, tá? E aí, dividido por AN, dividir por AN é copiar quem é o meu AN invertendo, né? Porque eu tenho que dividir AN mais 1 por AN, então copia a primeira fração, que é essa aqui com N mais 1, e dividir por esse termo aqui, que é AN. Raiz de N mais 1, que era o denominador vira numerador, menos 3 elevado a N, x elevado a N, tá? Aí aqui agora o que a gente vai fazer? Vai desmembrar esse termo aqui, ó. Esse menos 3 elevado a n mais 1, eu posso transformar para a potência de mesma base. Então vai ficar menos 3 elevado a n, menos 3 elevado a 1. E x elevado a n mais 1 também desmembro para a potência de mesma base. X elevado a 1, x elevado a 1, x elevado a n. Vezes a raiz de n mais 1 aqui, que eu não tenho como desmembrar, não tem como eu fazer nada com ela. E aqui embaixo vai ficar a raiz de n mais 2, 3 elevado a menos n, ó, menos 3 elevado a n, x elevado a n, ó. Simplifico x elevado a n com x elevado a n, menos 3 elevado a n com menos 3 elevado a n, que é esse cara aqui. E aí, o que sobra? Sobra menos 3 elevado a 1, menos 3 elevado a 1 está aqui, o x elevado a 1 está aqui, x mais 1 dentro da raiz, é n mais 1 dentro da raiz e sobre n mais 2 dentro da raiz. Agora, repare o seguinte, como eu quero módulo de menos 3 é 3, então eu coloquei ele aqui. Repara que as duas raízes são raízes quadradas, então a raiz quadrada eu posso escrever a raiz de n mais 1 sobre a raiz de n mais 1, como se aqui fosse uma raiz só, igual eu escrevi aqui, ó, n mais 1 sobre n mais 2, tá? E eu tirei da raiz também, por quê? Porque o n só pode assumir valores positivos, tá? Então, eu tenho certeza que isso daqui vai ser positivo. E mesmo se o n for zero, não vai anular, porque aqui vai dar raiz de meio é um número positivo. Então, eu deixei só o x dentro do módulo, tá vendo? Então, fazer essa análise aqui é importante. Por que é importante fazer essa análise? Porque você já tira bastante coisa de dentro do módulo, e aí você só trabalha com aquilo que não for o módulo, né? Aquilo que não for módulo é o que você vai calcular o seu limite, tá ok? Então, gente, essa parte algébrica que a gente faz aqui é sempre igual, sabe? Desmembrar as potências para transformar em potência de mesma base, sempre você vai ter que fazer isso. Esse aqui ficou mais fácil ainda porque não tem fatorial, né? Então, como não tem fatorial, melhor ainda. E aí, agora eu tenho que calcular, na verdade, se eu for calcular o limite, eu vou calcular o limite só disso aqui, ó. Né? Só de 3 raiz quadrada de n mais 1 sobre n mais 2, tá? E aí, olha só, de novo, ou eu uso o L'Hopital, porque aqui se eu fazer o n tendendo para o infinito, vai dar infinito mais 1 sobre infinito mais 2, vai dar infinito sobre infinito, vai dar uma indefinição. Ou eu uso o L'Hopital fazendo a derivada, ou eu divido tudo pela potência, maior potência do denominador, que é n. Então, eu resolvi dividir tudo por n. Ó. N dividido por n, 1 dividido por n, n dividido por n, 2 dividido por n. Isso aqui vai dar zero, porque quando o meu n
tender para o infinito, 1 dividido aí por um número muito grande vai dar 0. 2 dividido também aí por infinito, que é um número muito grande, também vai dar 0. N dividido por N, isso aqui vai dar 1. E N dividido por N, isso aqui também vai dar 1. 1 sobre 1 dá 1, raiz quadrada de 1 é 1, vezes 3, 3. Então vai ficar limite de 3 módulos de x, só que x também é constante, o limite de uma constante é 3 módulos de x, quando n tende para o infinito. Então, o limite deu isso aqui, ó, 3 módulos de x. O exercício quer saber o raio de convergência e o intervalo de convergência. Para isso, então, eu tenho que verificar para quais valores de x a minha série converge, né? Como eu usei o teste da razão, então eu tenho que lembrar o seguinte, né? Se o meu L for menor do que 1, converge. Se o meu L for maior do que 1 ou der infinito, ele vai o quê? Divergir. Essa é a ideia. E se der 1, não acontece nada. Alguém me chamou? Não, né? Ó, então, pelo teste da razão, a gente tem o seguinte. Essa respostinha do limite aqui, ó, 3 módulos de x, se ela for menor do que 1, ela vai convergir. E se ela for maior do que 1, ela vai divergir. Então, ó, converge. Se o módulo de x, então esse 3 que está multiplicando aqui, ele pode passar para cá dividindo, então menor que 1/3. E diverge se o módulo de x, o 3 que está multiplicando aqui, pode passar para cá também dividindo, 1/3. Então, quer dizer que converge se o meu x for menor que 1/3, meu módulo de x for menor que 1/3, e diverge se o meu módulo de x for maior do que 1/3. Isso já vai significar que o raio de convergência é 1/3. Por quê? Porque aqui, ó, volta aqui, ó. A série converge para x igual a A. Ou melhor, a série convergiu para isso aqui, ó, x menos A, né? Um número menor do que R, e x menos A dentro do módulo, um número maior do que R. Só que aqui o nosso A é como se fosse 0, tá? E aí, de cara, quando acontecer isso aqui, ó, eu vou trabalhar com a parte de convergência dela aqui, que é esse aqui, ó. O raio de convergência já é o valorzinho que vai dar aqui, ó. Então, o raio de convergência é 1/3. Respondi a primeira questão. Raio de convergência, 1/3. Ou seja, essa minha série, provavelmente a gente vai ter que pensar em alguma coisa aqui, ó. 1/3 positivo. E para cá também vai ter menos 1/3 negativo, ó. E o meio aqui, vai ter um número aqui na metade. Não preciso saber qual que é, mas eu sei que esse pedacinho aqui, ó, vai valer 1/3. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Só que é o seguinte, o exercício, ele pediu o raio de convergência. O raio de convergência é ótimo. Agora eu preciso saber o intervalo de convergência. Será que o intervalo de convergência vai ser esse aqui mesmo? Vai ser de menos 1/3 até 1/3? Ó, provavelmente vai ser, só que eu tenho que saber, o menos 1/3 vai fazer parte, se eu substituir o x aqui por menos 1/3, a série vai convergir? Se eu substituir o x aqui para 1/3, a série vai convergir ou vai divergir? Então eu vou ter que fazer testes pontuais. Então olha aqui, ó, como a série converge no intervalo de menos 1/3 até 1/3, nós devemos testar a convergência nos extremos desse intervalo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que observar os dois extremos, o extremo menos 1/3 e o extremo 1/3. Como? Fazendo x valer menos 1/3. Então, eu vou ter que voltar lá na minha série, e aqui aonde tem x, ó, eu vou ter que colocar menos 1/3. Tá, ó. Então, aonde tinha x na minha série, ó, eu vim aqui e substituí por menos 1/3. E aí, resolvi as continhas que tem aqui, ó. Menos 1/3 elevado a n, menos 3 elevado a n e menos 1/3 elevado a n, eu vou poder simplificar esse 3 com esse 3. Menos com menos vai dar mais. Como a potência é a mesma, não é aquele negócio de conservar a base e somar a potência, não. Aqui as bases são diferentes, mas a potência são iguais. Então, você pode conservar a potência e operar o que está acontecendo com as bases. Esse menos 3 com esse menos 3 eu simplifiquei, porque na verdade é 3 vezes 1/3. Menos com menos vai dar mais, vai ficar 1 elevado a n.
E embaixo vai ficar raiz de n mais 1. Repara só, se eu for substituindo os valores aqui, ó, n igual a 0, todo número elevado a 0 é 1, 0 mais 1 vai dar 1. Então vai ficar 1 sobre raiz de 1, mais n igual a 1. 1 elevado a 1 vai dar 1, 1 mais 1, 2, raiz de 2, mais 1 elevado agora, n elevado a 3, 1 elevado a 3 vai dar 1. Que na verdade aqui era 1, né? Então agora aqui é n igual a 2, desculpa. 1 elevado a 2 vai dar 1, 2 mais 1 raiz de 3, 1 mais raiz de 4 e por aí vai. Repara que essa série daqui para cá, ó, ela é uma série P, tá vendo? Ó? Mesma coisa se eu tivesse n igual n elevado a P, com o meu P sendo o quê? Meio. Por que meio? Porque a raiz quadrada aqui, né? Eu posso escrever isso aqui tudo como sendo um valor aqui, o n sendo os valores aqui que eu atribuo para ele aqui, né? Então, eu tenho aqui uma série P. E série P, valendo o meu P sendo meio é menor do que 1. Aí a série vai divergir, né? Podemos falar que a série diverge, tá? Para esse determinado valor aí. Tá? Esse valor de N aqui, né, que vai assumindo a minha série, desculpa aqui, eu vou atribuindo valor para ele, o índice da potência vai ser sempre o mesmo, vai ser meio, né, 1 sobre 2, tá? Que é meio é menor do que 1, então a série diverge. Então quer dizer que para esse extremo aqui, menos 1/3, né, esse extremo aqui sendo menos 1/3, a série diverge, então ele não interessa para a gente no intervalo de convergência. Quando eu for representar o intervalo de convergência, eu vou representar com colchete aberto. Quer dizer que esse menos 1/3, quando a série assume, ela diverge, ela não converge. Ou seja, a bolinha dele aqui vai ter que ser bolinha aberta, ó. Bolinha para menos 1/3 aberta. Agora eu tenho que verificar o que acontece para a bolinha do menos 1/3. Se vai ser fechada, se para 1/3 positivo, se vai ser aberto ou se vai ser fechado. Aí eu faço a mesma coisa, para x igual a 1/3. E aí, aonde tem x, eu substituo por 1/3, corto esse 3 com esse 3 aqui, menos com mais vai dar menos, agora vai ficar menos 1/3 elevado a n sobre a raiz de n. Aí repara que a série agora virou alternada, ficou 1 sobre raiz de 1, menos 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 4. E aí, pelo teste da série alternada, né, vamos usar o teste da série alternada. Aí, o que é o teste da série alternada? O termo sucessor, né, tem que ser menor ou igual ao termo anterior. 1 sobre raiz de 2 mais n, né, porque quando eu substituo aqui no lugar aqui, ó, n mais 1 no lugar do n, vai dar aquela coisa que a gente fez lá no início, né? Esse 1 mais esse 1 vai dar 2 e o n aqui continua n. Então, n mais 2 tem que ser menor ou igual a 1 sobre raiz de n mais 1. Que é nítido, porque a qualquer valor de n que eu colocar aqui, essa raiz quadrada vai dar maior do que essa. Então, quando eu divido 1 por um número maior, esse lado de cada igualdade vai ficar sempre menor do que esse, da desigualdade. Então, isso aqui é verdade, tá? E o limite de 1 sobre raiz de n mais 1, com n tendendo para o infinito mais 1 vai continuar dando infinito, né? E raiz de infinito, infinito, 1 dividido por infinito, 0, verdade, a série converge. Então, quer dizer que, como satisfez as duas condições, a série para x igual a 1/3, né, ela vai convergir. Então, quer dizer que a série de potências dada converge quando o meu x ele é maior que menos 1/3 e menor ou igual a 1/3, porque eu verifiquei nos dois extremos o que acontece com a minha série. Tá? Então, o intervalo de convergência você pode escrever colchete assim, ao contrário, né? Ou se não, parênteses, então menos 1/3 até 1/3, e aí você pode colocar aqui o colchete certinho, porque aqui quer dizer que a bolinha aqui é colorida, fechada, e aqui a bolinha é aberta dentro da minha reta numérica, né? Aqui eu vou ter 1/3 e aqui eu vou ter menos 1/3. Tá? Então, esses exercícios que pedem para verificar o raio de convergência ou o intervalo de convergência, nós vamos ter que lembrar desse teoremazinho aqui, dessa tabelinha. Né? Aí lembrar, se o x
é igual a um verdadeiro, se a série converge para x igual a um número, se a série converge para todo x, ou se ela converge para um intervalo. E fazer as análises, né? Se ela converge só para um número, o raio de convergência é zero. Se ela converge para qualquer número, o que acontece? O raio de convergência é infinito. E o intervalo de convergência também vai variar. Né? Se o meu intervalo consiste em apenas um número, né? Aí vai ser apenas um determinado valor. Se ela converge para qualquer valor de x, o intervalo vai de menos infinito até mais infinito. E se acontecer igual o que a gente fez aí agora, né? Ó, que foi nesse caso nosso aqui, ó, ela convergiu para valores maiores que um terço. Então, é o que acabou acontecendo aqui, né? Ó. O módulo de x menos a é menor do que r, aí a gente vai ter que resolver essa desigualdade. Só que essa aqui não precisou, né? Porque o meu a era zero, então eu sabia já que o intervalo de convergência era de menos 3 até menos um terço, né? De menos um terço até mais um terço. No outro caso nosso foi de menos 1 até 1. Por quê? Porque o nosso módulo estava maior do que 1. Aqui estava menor do que 1, né? Nesse caso aqui, ó. Vamos voltar aqui só para vocês poderem lembrar. Porque como é que eu fiz? Aqui, ó, x menos 3 foi menor do que 1. Então, eu fiz menos 1 e 1. Aqui agora, né, ó, na hora que eu for resolver isso daqui, eu vou ter que fazer lá, né? X, só que aqui é x menos zero, né? Aqui, ó, não tem nada aqui, então não tem número. Então, ele tem que ser que menos um terço, menor que menos um, maior que menos um terço e menor do que um terço. Então, eu já sei que ela está variando isso. Quando eu jogo zero para cá e quando eu jogo zero para lá, vai ficar menos um terço e mais um terço, não tem problema nenhum. Só que aí agora eu tenho que ter certeza para me ver se os meus colchetes, né, se esses intervalos aí de convergência, os extremos, vai realmente convergir ou se vai divergir. Então, para quando for x igual a menos 3, esse extremo menor aqui, a gente verificou que a série divergiu. A gente verificou que era uma série de potência e que era uma série P com o P igual a 1 meio. E o meio, quando é menor do que 1, a série diverge. E depois eu fui verificar o outro intervalo, né, que é o quê? Que é x igual a 1 terço. Aí eu verifiquei que a série é alternada, usei o teste da série alternada e verifiquei que quando x for igual a 1 terço, que é o extremo maior, a série vai convergir. Então, verificar raio de convergência e intervalo de convergência é isso, tá? Representações, então, essa parte que a gente acabou de ver aí, tem alguns exemplos. Na lista de exercícios que eu vou enviar para vocês, terminando a aula que eu já envio já, eu tenho exercícios desses para poder fazer. Aí vocês podem tentar fazer. Se tiver dificuldade, na próxima aula a gente vai tirando essas dúvidas aí, tá? Mas é essa parte aí mesmo, para verificar quais valores de x a série converge ou diverge e determinar agora a raio de convergência e intervalo de convergência para a série de potência, tá? Bem, representações de funções como série de potência. Isso é bem importante, porque é a introdução para a gente trabalhar com o primeiro tipo de série aí, que é a série de Taylor. Bem, a gente vai aprender como que representa certos tipos de funções como somas de séries de potência pela manipulação de séries geométricas, né? Ou pela diferenciação e integração de tais séries. Aqui eu não abordei a diferenciação e nem a integração. Por quê? Porque lá no nosso livro não aborda isso. Então, eu não vou falar também, mas qualquer livro de cálculo tem esses tópicos, vocês também não vão precisar muito falar sobre isso, não. Tá? O que vai nos permitir aqui dar prosseguimento na matéria e utilizar isso é mais manipular séries geométricas, séries de potência através de séries geométricas, né? Mas por que a gente expressa uma função como uma soma infinita de termos? Porque é uma estratégia muito boa para poder integrar funções, né, que não têm antiderivadas, ou seja, funções que não conseguimos resolver de forma fácil, elementar a derivada dela ou integral, e para resolver equações diferenciais e, como aquele exemplo que eu fiz da série de Bessel, aproximar polinômios, né? Aproximar funções por polinômios. Então, é dado uma função, e aí você pode através dessa função, desenvolver um polinômio para ela e aproximar ela através daquilo. Vocês já fizeram isso em cálculo numérico, né? Não sei se vocês chegaram a fazer cálculo numérico.
cálculo numérico, vocês usam bastante essa aproximação, polinômio de Lagrange, polinômio de Newton, e faz suas partições e tal, tá? Mas aqui é uma outra maneira de fazer aquilo que vocês estavam falando. Bem, aqui tem um exemplo que nós vamos nos basear nele basicamente. Ou seja, nós vamos nos basear nessa funçãozinha aqui, 1 sobre 1 menos x, que é uma função, né, racional, que ela pode ser escrita através de uma soma de termos, que é uma série. 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, né? Mais x à quarta, mais x à quinta, mais x à sexta e por aí vai. Por quê? E essa série aqui, eu já até falei dela hoje, essa aqui é uma série uma série geométrica, de razão x, porque, ó, 1 vezes x dá x vezes x dá x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo, x ao cubo vezes x vai dar x à quarta, x à quinta e por aí vai. Repara que para n igual a zero até o infinito, eu posso escrever essa série aqui, ó, esse polinômio aqui de infinitos termos, né, como sendo x elevado a n. Ó. N igual a zero, x elevado a zero vai dar 1, n igual a 1, x elevado a 1 vai dar x, n igual a 2, x elevado a 2, x ao quadrado e por aí vai. E como é uma série cujo raio, né, a razão, desculpa, é x, porque se eu pegar x e dividir por 1 vai dar x, x ao quadrado dividido por x vai dar x, x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar x. Se esse x aqui, né, ele for números pela classificação de série geométrica maior do que zero, ela converge, né? Se for menor do que zero, ela diverge. Então, o que acontece? Eu posso ter a soma de uma série geométrica como sendo o termo A1, lembra? Ó, soma de série geométrica é A1 sobre 1 menos R. O A1 vale 1, tá aqui. 1 da fórmula menos R, que é a razão, que é x. Ó. Então, quer dizer que essa somatória aqui pode ser escrita através dessa funçãozinha aqui. Então, aqui é um exemplo de como escrever uma função através de uma somatória de termos infinitos. É uma série geométrica com A1 igual a 1 e R igual a x. É o que está aqui. Ó. Então, a soma é o quê? 1 sobre 1 menos x, que é nada mais do que essa função que eu quero escrever. O que a gente vai fazer agora é dar algumas funções parecidas com essa daqui, e a gente vai tentar encontrar uma somatória para ela, ou seja, termos para ela, ou dar os valores da distribuição aqui dos termos todos, né? Todos esses termos aqui da minha série e encontrar uma função que se assemelha para ela, né? Aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó, mas vamos essa soma, né? Como uma função f de x. Nós vamos ver, aqui faltou uma palavrinha aqui, ó, ver, né? Mas vamos ver essa soma como sendo uma função f de x igual a 1 sobre 1 menos x. Olha o exemplo. Expresse 1 sobre 1 mais x ao quadrado como a soma de uma série de potência e encontre o intervalo de convergência. Aqui nós vamos nos ater, basicamente, só em encontrar qual é a somatória, qual é o somatório que eu posso escrever 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Repara que 1 sobre 1 mais x ao quadrado, nós vamos ter como modelo essa série, tá, gente? Isso aqui é a série que a gente vai precisar dela para poder reescrever as outras séries. Então, lembra dessa função, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e lembra que a gente pode escrever essa função como sendo 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, e ela pode ser escrita em forma de somatório, como somatória de n igual a zero até infinito, x elevado a n, onde n é os valores que você vai atribuindo para ele ali. Repare que essa série aqui, essa função 1 sobre 1 mais x ao quadrado, a gente pode dar um jeito de escrever ela igual está aqui, ó. O que acontece? Só que aqui eu tenho um sinal de mais. Mais, né, a gente pode fazer aparecer o sinal de mais colocando 2 sinais de menos. Então, olha só. Eu já tenho 1 aqui no numerador. Eu já tenho 1 aqui, que já está aqui. Falta eu dar um jeito de escrever o sinal de parecer esse sinal de menos aqui, um outro termo qualquer. Só que esse termo x que está aqui, nós vimos lá atrás que isso aqui nada mais é do que a razão, x. Né? Se a gente tem essa razão aí, a gente consegue encontrar a nossa série fácil. Ou seja, a gente consegue escrever nossa função em forma de uma série de potência.
que é o quê? Nesse caso nosso aqui, x elevado a n. Né? Aqui você tem o 1, né? O nosso Cn vale 1, x elevado a n. Agora, olha aqui, ó. Esse sinalzinho de mais é o que está diferindo aqui da nossa série aqui, da nossa função aqui em cima. Só que se eu fizer 1 menos x ao quadrado, eu não modifiquei o sinal de mais, porque menos com menos continua sendo mais, e eu identifico aqui, ó, que a minha razão, ela é o quê? Menos x o quê? Ao quadrado. Essa é a minha razão. Menos x ao quadrado. Como essa série aqui, ela pode ser escrita como x elevado a n, e esse x nada mais é do que a minha razão, eu só troquei aqui, ó, o meu x aqui atrás, aqui, ó, esse meu x aqui, por quem? Por menos x ao quadrado, que foi a minha razão. Então, eu tenho um somatório de n igual a zero até o infinito, de menos x ao quadrado elevado a n. Tá vendo? Então, quer dizer que essa funçãozinha minha aqui pode ser escrito como essa série de potência aqui, ó. Só que em vez de ser x, passou a ser menos x ao quadrado, que foi esse termo que estava aqui, que faz o papel do x aqui nessa outra. Todos os exemplos que a gente for fazer, nós vamos pegar essa daqui como padrão. E a gente vai tentar encontrar quem é a razão. Ou seja, fazendo por manipulação algébrica, fazendo por frações parciais, mas frações parciais é pouco usual. Talvez a gente resolva só fazendo algumas manipulações algébricas igual eu fiz aqui, né? E aqui eu posso multiplicar, ó, 2 elevado a n vai ficar menos x elevado a 2n. Pode fazer isso também, não tem problema nenhum, tá? E lembrando que essa série aqui é uma série geométrica, tá? Se você for desenvolver os termos dela aqui, a gente vai ver que ela é uma série geométrica, com razão menos x ao quadrado, tá? E aí, ó, como a série é geométrica, a razão é menos x ao quadrado, para ela convergir, isso aqui nós não vamos nos ater muito isso aqui, porque nós não vamos precisar muito. O que nós vamos precisar mais é saber transformar, dado uma função igual a d, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, escrever ela em forma de série de potência, tá? Usando basicamente as séries geométricas, tá? Então aqui, ó, eu peguei a razão, o módulo da razão, se ele for menor do que 1, a série vai convergir. Isto é, então quer dizer, se a minha... eu acho que tem alguém pedindo para entrar, deixa eu ver aqui. Isso, é a Rosiane, vamos admiti-la aqui de novo, tá? Então, o que acontece? Acontece que, se o meu módulo da minha razão, né, for menor do que 1, a série converge. Como que eu resolvo esse módulo? Resolvendo esse módulo, né, eu tenho que... Basicamente, aqui o que eu tenho que fazer é... Tirei o módulo, menos x ao quadrado menor do que 1, tirei a raiz disso aqui, então o módulo tem que ser menor do que 1 ou maior do que 1. Tanto faz. Intervalo de convergência aqui é de menos 1 a 1, mas não precisa ficar muito preso a encontrar esse intervalo de convergência quando a gente tiver que determinar qual é a nossa função que equivale à série que eu for dar de potência, não, porque o nosso principal objetivo vai ser transformar, né? Podemos dizer, sair daqui e vir para cá. Esse que é o que a gente vai fazer, tá? Chegando nisso daqui já está tranquilo. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei um outro exemplo aqui. Não coloquei outro exemplo. Mas a gente poderia ter um exemplo assim, ó, 1 sobre 1 mais x, por exemplo. É diferente. Como é que a gente podia escrever essa série? Escrever 1 sobre 1 menos x, tá vendo, ó? Que menos com menos vai dar mais, eu não modifiquei nada, a minha razão é R, e aí na hora que eu for escrever aqui o meu somatório, ó, meu somatório de n igual a 0 até o infinito, né? De quem? Na hora que eu volto aqui, ó, tem que ficar sempre assim, ó, tem que ser x elevado a n. Só que x é a razão, então é a razão elevada a n. Mas quem que é a razão? A razão é menos x, então vai ficar menos x, né, nesse caso aqui, elevado a n, tá vendo? Eu posso melhorar isso daí, né? Como eu tenho menos 1 ali na frente, ali, né? Vai ficar menos 1, vai virar uma série alternada, ó. Menos 1 elevado a n vezes x elevado a n, tá? Então, quer dizer que essa sériezinha aqui, ó, equivale ao quê? A essa função aqui, ó. Está fazendo o papel ao contrário. Antes a gente dava essa série aqui, ó, para chegar na função, porque como é uma série geométrica, né, a gente conseguir escrever ela sempre através da soma de uma série geométrica, a gente sempre conseguir escrever assim, aonde esse x aqui é quem? É a razão.
Se eu conseguir escrever, fica fácil, tá? Essa é a ideia. Esse x pode ser qualquer valor, poderia ser x ao cubo. Se fosse x ao cubo, aqui nós íamos ter menos x ao cubo, e aí aqui eu teria um 3, né? E aqui eu poderia desmembrar isso aqui como 3n, não tem problema nenhum, tá? Também daria certo, tá? Então, é basicamente isso daí. Então, esse conteúdo é a representação de funções como série de potência. Então, vai ser dada uma função, igual foi dada essa daqui, e a gente vai encontrar uma série de potência para ela. Lembrando que série de potência, né, vai ter que ter o x aqui elevado a n, tá? E uma constante aqui, Cn, tá? No nosso caso, a maioria das Cn's, das constantes, vai ser 1 ou menos 1. Não tem muito segredo nisso daí, não. Tá? Fazendo exercícios, se aparecerem as dúvidas, a gente vai tirando depois. Mas lembrando que toda vez que você for comparar a função dada, você tem que comparar com essa daqui, ó. Sempre tem que ficar o 1 em cima, aqui tem que ter 1 também, menos alguma coisa, tá? Talvez você tenha que fazer mais do que um processo algébrico para poder verificar isso. Séries de Taylor e séries de Maclaurin, tá? São duas séries importantes. Quais funções têm representação em séries de potência e como podemos achar tais representações? A gente tem que fazer essa pergunta, porque aqui atrás a gente está trabalhando só com funções desse tipo, né? Ó, funçõezinhas 1 sobre 1 menos alguma coisa, menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3x, né? E funções que são mais elaboradas, por exemplo, x sobre x mais 3, por exemplo, funções desse tipo, já não vão ser geométricas mais. Então, eu não consigo escrever desse tipo. E se for uma função seno de x, por exemplo? Seno de x não é função geométrica, eu não consigo escrever ela assim, né? Dessa maneira tão simples. Então, existem dois tipos de séries importantes, séries de Taylor e séries de Maclaurin. Uma é consequência da outra. Essa aqui é consequência dessa. São duas séries bem importantes. A gente pode começar pensando da seguinte maneira. Começaremos supondo que f é qualquer função que pode ser representada como uma série de potência. Então, eu pensei numa função f, que pode ser representada como essa série de potência aqui, centrada em A. Ó. C0 mais C1x menos A, C2x menos A ao quadrado, C3x menos A ao cubo, C4x menos A, C5x menos A à quinta e por aí vai. Vamos determinar quais coeficientes de Cn devem ser termos de f, tá? Então, olha só, eu quero determinar quais são esses coeficientes aqui, ó. Essa é a minha ideia. Se eu conseguir determinar, eu vou conseguir escrever a minha função em termos de série de potência fácil, porque o valor de x é variável e o valor de A, né, vai centrar, pode ser 0, pode ser 1, pode ser qualquer valor, né? Então, olha só. Primeiro, eu pensei em fazer x igual a A. Se eu faço x igual a A, vai ficar A menos A vai dar 0, vezes C1, 0. X menos A, x vale A. A menos A vai dar 0 ao quadrado dá 0, C2, 0. Então, quer dizer que zerei esse cara, vou zerar esse e vou zerar todo mundo daqui para frente. Todos os termos aqui vai dar 0. Vai sobrar só o quê? C0. Então, quer dizer que quando o meu x vale A, f de A vale C0. Então, guarda essa definição aí. Depois, o que eu fiz? Eu resolvi diferenciar, ou seja, fazer a derivada dos dois lados da igualdade. Então, eu peguei esse termo aqui, né, essa minha função, deixa eu apagar isso que eu acabei de colocar aqui. Eu peguei todo mundo aqui e resolvi fazer a derivada dos dois lados da minha equação, né? Vou derivar os dois lados. Como que eu faço essa derivada? Né? Derivando mesmo. É derivada em função de x, tá? É a derivada em função de x. Então, é f' de x. Então, é o que está aqui, ó. F' de x. Depois, tomar cuidado aqui como é que vai ficar a derivada. Ó. A derivada de uma constante é 0, então C0 vai zerar. A derivada de x é 1. Derivada de uma constante que é A é 0, vezes C1 vai dar C1. Então, ficou C1 sozinho aqui, tá vendo? Ó? Mais
A derivada agora de C2, o que vai acontecer? Ó, vai ficar o seguinte, a próxima derivada. A derivada de x vai dar 1, né? E o que vai... Vamos voltar aqui, ó. A derivada de C1 vai dar 0. Então, beleza. Então, a derivada aqui, ó, só para a gente recapitular. A derivada aqui de x vai dar 1, vai dar C1. Então, vai ficar C1 sozinho. Então, C1 sozinho está aqui, ó. Tá? Porque a derivada de 0 vai dar 0. Próxima derivada vai ser a derivada de C2, x menos x ao quadrado. Aí é que agora a gente tem que tomar um cuidado, porque x menos a ao quadrado, a gente tem que fazer a derivada disso aqui, a regra da cadeia, né? Então, a gente tem que fazer a derivada de x menos a, chama de u, vai dar 1, e vai multiplicar 1 por essa derivada aqui, por isso aqui tudo. E a derivada de x menos a ao quadrado, 2 desce aqui para frente, lembra disso? Ó? O 2 desce aqui para frente, subtrai 1 aqui, ó, né? Vai ficar x menos a elevado a 1, vezes 1 ainda, porque o x menos a, derivada de x menos a vai dar 1, tá? E aí o que fica? Fica 2c2 x menos a, é o que está aqui, ó. Isso aqui agora vai virar 1, ó. Isso aqui vira 1. Então, 2c2 x menos a, regra da cadeia, tá? Regra da cadeia. Quando você for fazer a regra da cadeia aqui, você vai ter que fazer x menos a ao quadrado, tá? Aí você vai chamar de u o x menos a, tá? E a regra da cadeia é a derivada de u, que vai dar 1, né? A derivada de u vai dar 1. Porque aqui na hora que você for fazer isso aqui, a derivada de u, né? Derivada de u, vezes essa derivada dessa função toda aqui, ó, de u ao quadrado, derivada de u ao quadrado. Tá? Então, é a derivada de u vezes u ao quadrado. A derivada de u é 1, aqui vai ficar 1, e a derivada de u ao quadrado é 2u. Quem é u? X menos a. Na hora que você troca ali, vai dar 2c2, né, x menos a. Faz isso para todas. Aqui vai ficar x menos a ao cubo, aí você faz a derivada de x menos a, vai dar 1, derivada de u ao cubo vai dar 3c3, né, x menos a ao quadrado. E por aí vai, ó, 3c3, x menos a ao quadrado, 3c4, x menos a ao cubo, e por aí vai. E, de novo, nós vamos fazer a substituição. Pegar a derivada primeiro e fazer x igual a a. Então, x igual a a. Quando o x vale a, isso aqui tudo vai zerar. Ó. Por que tudo isso aqui zera? Porque a menos a dá zero, vezes 2c2 dá zero. Isso também zero, isso também zero. Então, quer dizer que f de a, para a derivada primeira, faltou aqui o símbolo de derivada primeira, vai dar c1. Tá? Então, f' de a vale c1. E nós vamos fazer isso sucessivamente. Tá? Nós vamos fazer agora a derivada segunda. Então, diferenciamos ambos os lados. Vai fazer a derivada segunda, parte aqui da derivada primeira aqui, ó, e faz uma outra derivada, né? E aí nós vamos ver, vou deixar para depois vocês verificarem as derivadas, tudo por regra da cadeia. A derivada de uma constante é zero, a derivada de x menos a aqui, a derivada de x vai dar 1, então vai dar 2c2, ficou aqui. A próxima derivada também por regra da cadeia, vai vir um 2 aqui na frente, aí em vez de multiplicar por 3, eu deixei 2 vezes 3 vezes c2, para a gente verificar uma propriedade mais para frente. X menos a derivada de 3c4, x menos a ao cubo vai dar 3 vezes 4c4, x menos 2 ao quadrado. A próxima vai dar 2 vezes 3 vezes 4c5 vezes x menos 3 ao cubo, e por aí vai. E aí, de novo, eu vou fazer a derivada segunda, né? O ponto igual a a. Então, a derivada segunda, ó, quando eu substituo aqui o x por a, né? Ó, isso aqui valendo a, de novo vai ficar a menos a vai dar zero, a menos a vai dar zero, isso aqui tudo vai zerar, vai ficar 2c2. E por aí vai. Fazer a derivada terceira. Quando você fizer a derivada terceira, aqui, na verdade, eu estou só demonstrando para vocês, gente, como que eu faço para poder encontrar esses caras aqui, ó, C1, C2, C3, porque se eu conseguir encontrar esses caras, eu consigo escrever qualquer função em forma de potência, né, em série de potência. Então, aqui a derivada de C3, eu cheguei à conclusão que a derivada terceira de x, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, vou deixar para vocês aí depois tentarem verificar a derivada, também para o regra da cadeia, vai dar 2 vezes, porque na hora que eu fizer a derivada desse termo aqui vai zerar, porque é constante, a derivada de x vai dar 1, né? Então vai ficar 2 vezes 3 vezes C3, é o que está aqui, 2 vezes 3 vezes 4, C4, x menos a é a próxima derivada, 3 vezes 4 vezes 5, x menos a, ao quadrado é a próxima derivada, e depois 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5
é a próxima, vezes x menos a elevado ao cubo é a próxima derivada, e por aí vai. De novo, vamos substituir x por a. Substituindo x por a, isso aqui vai zerar, isso também zera, então sobra 2 vezes 3, C3. Agora, repara que a derivada terceira, aqui é a mesma coisa se eu tivesse o 1 aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 3, eu posso escrever esse produto aqui como sendo o quê? Fatorial de quem? De 3. Tá certo? Aqui, ó, eu já poderia, aqui ficou 1 vezes 2. Isso aqui poderia ser o fatorial de 2C2. Repara que vai existir um padrão, ó. Então, quer dizer que se eu for fazendo as derivadas sucessivas e todas as derivadas eu trocar o x por a, olha o que a gente obtém. A gente obtém f, derivada enésima de f de a, vai ser 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes n, cn, né? E isso daqui, ó, nada mais é do que o fatorial de n, cn. Então, quer dizer que f, derivada f de a, da derivada enésima, pode ser dado como fatorial de n, cn. Eu não estou procurando, não é os valores de cn, não são essas constantes que eu estou procurando. Eu estou procurando C0, C1, C2, que são cn, né? Os Cs Ns, podemos dizer assim. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e pegar o fatorial de n que está multiplicando e passar para cá dividindo, eu tenho que Cn é o quê? F de n, derivada enésima de f de a sobre n fatorial. Ó. Então, eu consigo determinar todos os coeficientes da minha função, que pode ser representado por uma série de potência, ó, todos esses coeficientes C0, C1, C2, C3, simplesmente usando essa fórmula aqui. Ó. O que é o meu C1? O meu C1 é derivada primeira de A sobre fatorial de 1. O que é o meu C2? O meu C2 é derivada segunda de F de A, né? Fatorial de 2. O que é o meu C10? A décima derivada de F de A sobre 10 fatorial. Aí aqui nós vamos ter que adotar o seguinte, para n igual a zero, fatorial de zero vai ser 1, e a derivada zero é a própria função f. Tá? Então não podemos esquecer isso. Assim, a gente pode enunciar o seguinte teorema. Qual teorema? Se f tiver uma representação em séries de potência em A, isto é, se existe uma função f de x que eu consigo escrever ela através de uma série de potência centrada em A, Cn, x menos A elevado a n, então os seus coeficientes, os seus Cn's, podem ser dados através dessa fórmula aqui, ó, Fn. Quem é Fn? Fn são as derivadas, tá? E aí vai substituindo para cada derivada. Se for derivada, se for o C1 que você quer encontrar, aí vai ser derivada primeira. Se for o F10, você quer encontrar o C15, então é a derivada 15ª, e por aí vai. Tá? Mas nós não vamos precisar fazer isso, mas é só para a gente poder entender. Substituindo essa fórmula para Cn de volta na série, vemos que F, né, tiver uma expansão em série de potência em A, então ela deve ter a seguinte forma. Então quer dizer que se eu expando essa minha série aqui, aí eu vou ter n igual a zero, C0, e aqui vai ficar x menos a elevado a zero. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter só f de a, né? Porque vai ser a derivada derivada zero é a própria função. E aí depois, ó, para C1, esse cara aqui faz o meu papel de C1, ó. Esse é o meu C1, esse é o meu C0. Eu estou só substituindo quem é os meus Cs, N's, né, que eu tinha definido aqui atrás na minha função. E aqui eu vou ter o meu C2, e aqui eu tenho o meu C3, e depois eu tenho o meu C4 e o meu C5. Por aí vai, tá? Isso daqui que a gente acabou de definir é o que a gente chama de série de Taylor. A série de Taylor, né, da função f em A. Então, a série de Taylor é essa sériezinha aqui, ó. Essa bonitinha que a gente viu aqui. A gente consegue determinar o Cn. Eu troquei o meu Cn, ó. Isso daqui, ó, era o meu Cn, né? Séries de potência, elas não são assim, ó. Somatório de quem? De Cn a x, aqui é x, elevado a n, ou x menos a. Então, nesse caso aqui, a gente tem como determinar o meu Cn, f de n, né? Tá aqui, ó, opa, voltando. Aqui, esse cara aqui é o meu Cn, ó. F de n de zero, né?
com n igual a zero. Toda vez que o meu A for zero, a gente fala que é uma série de Taylor e a gente chama esse caso especial de série de Maclaurin. Então, ó, só para a gente entender, isso daqui é a série de Taylor, ou seja, o A pode assumir qualquer valor, e quando o A assume zero, f de zero, a gente fala que é uma série de Maclaurin. Então, entendido isso? Série de Taylor. A gente consegue determinar o Cn para qualquer valor de A, tá? E aí a gente fala que isso aqui é uma série de Taylor. Então, eu até escrever aqui em cima no enunciado que isso daqui é uma série de Taylor. Isso daqui já é a série de Taylor, tá? E quando o meu A assume zero, x igual a zero, ou melhor, A igual a zero, aí eu falo que a série é um caso especial, recebe o nome de série de Maclaurin, tá? E aí eu vou ter f de zero, f' de zero, f' duas linhas de zero, então derivada primeira de zero, derivada segunda de zero, e aí repara que esse A aqui vale zero, então fica x elevado a n, aí vai ficar x elevado a zero vai dar 1, aqui vai ficar x elevado a 1, aqui x elevado a 2 e por aí vai. Então, esses são os dois exemplos de séries importantes que aparecem para a gente. Séries de Taylor e séries de Maclaurin. A série de Maclaurin é consequência da série de Taylor, porque ela é quando o caso especial para quando o x é zero. Tá? Elas são bem usuais aí para a gente. Ok? Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Aqui, ó. Encontre a série de Maclaurin. Pediu, especificou. Encontrar a série de Maclaurin, né, da minha função f de x igual a e de x. Então, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar uma série que representa a minha função e de x. Tá? Aqui pediu o raio de convergência. A gente vai mostrar depois o raio de convergência. Como é que a gente vai fazer para a gente encontrar, né, uma série que representa essa função aí e de x? Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: o exercício especificou bastante, ó. Série de Maclaurin. O que é uma série de Maclaurin? Tem que lembrar que é uma série de Maclaurin, é uma série para quando o x, ó, quando o a é igual a zero. Então quer dizer que ela não é centrada em determinado valor, na verdade ela vai ser centrada em zero. É um caso especial. Então, como você tem que sua f de x é de x, a sua derivada enésima de e de x vai ser sempre e de x. A derivada primeira de e de x é de x, a derivada segunda de e de x é de x, a derivada segunda terceira é de x, a quarta é de x. Então, quer dizer que na hora que eu faço a derivada enésima de zero, vai dar 1, porque vai ficar e elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, para todo n. Eu até escrevi aqui. Ótimo. Portanto, a série de Taylor, né, para f em zero, isto é, para a série de Maclaurin, ela vai ficar assim, ó, vai ficar uma série bem tranquila da gente fazer. Como é série de Taylor, eu tenho que usar isso aqui, ó, o somatório de n igual a zero do infinito, de fn de zero sobre n fatorial x elevado a n. Então, vai ficar isso aqui, ó, tá até aqui, ó, derivada enésima de zero, n fatorial. Esse cara aqui é a minha constante, são os meus CNs, x elevado a n. Aí eu vou começar, ó. O que eu penso? Olha só, eu já sei que fn de zero vai ser sempre 1. Então, eu vou trocar fn de zero por 1. Tá aqui, ó, implícito. E o que acontece? Vai ficar 1 vezes x elevado a n, n fatorial não tem como eu fazer nada, ficou n fatorial. Pronto. Essa aqui é a minha série que eu quero. Ou seja, essa somatória aqui é a mesma coisa que essa funçãozinha nossa aqui. Ó. Aqui eu desenvolvi alguns termos. Ó. Por que essa aqui ficou bem fácil? Porque eu escolhi uma função para fazer exemplo, cuja derivada é sempre a mesma. Derivada primeira de e de x, a derivada segunda é e de x, a derivada terceira é e de x, a derivada quarta é e de x e por aí vai. As derivadas não mudam. Então quer dizer que a derivada enésima de zero vai ser sempre 1. Então eu já podia trocar aqui por 1. Então ficou 1x elevado a n sobre n fatorial. A gente até já verificou essa série aqui, se ela converte, se ela diverge, naquelas listas de exercício. Aí eu fiz, ó, para n igual a 0, vai ficar 1 mais. Para n igual a 1, vai ficar x elevado a 1, fatorial de 1 é 1. X ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3, e por aí vai. Tá? Então,
Escrever é elevado a x através de uma série de Maclaurin, acabou. É isso aqui, ó, já está escrito. Ó. É o somatório de n igual a zero até o infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Muito simples. Tá? O exercício pediu para determinar o raio de convergência. Como que eu determino o raio de convergência? Tendo a série em mão, eu vou usar o teste da razão. Ó. Tá? Uso o teste da razão. Limite de n tendendo para o infinito de AN mais 1 sobre AN. Se eu não me engano, nós fizemos isso aqui já na lista de exercício. Então, aonde tem N aqui, eu vou colocar N mais 1, então vai ficar x elevado a N mais 1, sobre N, fatorial de N, então é fatorial de N mais 1, dividido pelo inverso aqui, né? Fatorial de N em cima, x elevado a N. Desmembrando aqui a minha potência em duas potências de mesma base, ficou x elevado a N sobre x elevado, vezes x elevado a 1, e aqui esse fatorial de n mais 1 ele é maior do que o fatorial de n. Então eu posso desmembrar ele como sendo n mais 1 mais n, igual eu já fiz hoje. Corto esse n com esse n fatorial, esse x elevado a n com esse x elevado a n, e aí eu tenho o módulo de x sobre n mais 1. Quer dizer que toda vez que o meu n, né, tender para o infinito, isso aqui vai dar um número muito grande. Independente do valor que seja x, né, isso daqui vai dar zero, tá? Como 0 é maior do que 1, a série, pelo teste da razão, ela converge para qualquer valor de x. E se ela converge para qualquer valor de x, lá atrás, hoje, nós falamos que se ela converge para todo valor de x, o raio de convergência é infinito. Né? O exercício pediu para determinar o raio de convergência. Está determinado. Está aí. Tá? Então, ó, paramos aí. Hoje. Então, nós vimos aí a ideia de série de potência, bastante coisa, e vimos as séries especiais, que é a série de Taylor e a série de Maclaurin, que é consequência da série de Taylor. A série de Taylor, ela é escrita geralmente desse jeito aqui, tá, gente? Ó, igual tá aqui, ó, tá? Tem exercício que vai pedir para você escrever ela em forma em relação, escrever a função em forma de série de Taylor. Aí você calcula só a primeira e a segunda derivada, já tá bom demais. Já você já vai conseguir ver o padrão ali para você poder utilizar. Tá ok? E aí eu disponibilizei esse slide, eu acho que eu não sei se eu disponibilizei para vocês, mas se eu disponibilizei, eu mando lá, eu mando no grupo para vocês. Mas acho que ele já está lá já no como é que fala? Lá no AVA, tá? No mais, galera, é isso daí. Vou mandar a listinha de exercícios para vocês poderem fazer, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui já de uma vez. Listas de exercícios. Aqui, ó, lista de exercícios, séries de potência e séries de Taylor. É essa mesmo, tá aqui, ó, tá? Aí tem uma introduçãozinha perguntando o que é série de potência, tá? O que é raio de convergência, só para vocês poder entender e lembrar desses conceitos. E tudo vai estar nesses slides que eu passei para vocês, tá? E aqui tem alguns exemplos, ó, encontre o raio de convergência, o intervalo de convergência da série, T4, depois encontrar uma representação em série de potência para as funções. Essa aqui eu até fiz aí hoje, ó, no vídeo aula, né? Essa letra A aqui, não tem segredo. E depois, ó, séries de Taylor e séries de Maclaurin. Aí, umas questões teóricas. Aqui, ó, encontrar a série de Taylor f de x centrada no valor, encontrar a série de Maclaurin usando a definição da série de Maclaurin, tá? E depois vocês tentam fazer, eu já praticamente, acho que eu já quase resolvi essa lista toda. Aí eu vou disponibilizar para vocês tudo detalhadinho, bonitinho, tá? As resoluções, e aí eu faço também uma aula de correção de exercício, não tem problema nenhum. Combinado? Ok. Essa matéria tem que fazer exercício. Ela é bem extensa, vocês viram, né? Até para explicar aqui com o data show é ruim. O ideal era se pudesse ter o quadro mesmo. O quadro era o ideal para a gente poder fazer mais exemplos, mas tem, por enquanto a gente vai quebrando o galho assim. Tranquilo? Eu vou enviar para vocês aí agora no grupo da sala o meu slide que eu dei a aula e essa lista de exercícios. E vou verificar a nota de vocês. Se está lançado, mas está lançado. Algum problema, algum probleminha lá mesmo, que esse sistema não funcionou.
tá? Tem hora que tá sumindo as notas, tem hora que daqui a pouco ela volta. Eu salvei tudo aqui num Excel aqui bonitinho também, porque se sumir depois, tá? Mas vocês ficam de olho aí, hein? Se sumir, vocês me avisam, igual arroz. Mas ela mandou, eu falei que ia verificar, eu verifiquei mesmo no outro dia, mas como ela não falou mais nada, acho que foi no fim de semana que eu tava, eu não lembro, não sei. Eu não. Aí eu esqueci, foi mal, Rose, tá? Mas deixa eu perguntar uma coisa, não tem nada a ver com a Sim. matéria, não. Você sabe se esse feriado vai ser emendado igual o outro, na quinta e na sexta, ou vai ser só realmente na sexta? Não entendi como é que é? Se esse Feriado? feriado vai ser Ah, emendado igual o outro, na quinta e na sexta, ou vai ser só não, realmente na sexta? não. Quinta tem aula, é só sexta. Porque o outro foi emendado, né? O outro emendou, não sei por que não, mas esse vai ter aula normal quinta-feira. É porque não chegou nenhum comunicado, tá? Não chegou não. Chegou, foi um e-mail falando para nós, não sei se chegou para vocês, que parece que teve alguns alunos que receberam e-mails falando que as aulas presenciais iam voltar, mas a faculdade não mandou nenhum e-mail falando isso, Pra mim também chegou. tá? Então, beleza. Então, eu vou enviar para vocês aí daqui a pouquinho no grupo aí da sala essa